Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político, jornalista, produtor cultural. Gente, olha só, nós estamos no dia 27 de janeiro de 2018, eu estou gravando esse vídeo nesse dia, tá? Tem muita informação nas redes sociais e eu vou tentar fazer um vídeo o mais curto possível, mas é muita informação e dificilmente vai ser menos de 20 minutos, tá? Mas assim, ó, basicamente, a questão do passaporte do Lula. É esse vídeo que eu vou tratar aqui, tá? É esse assunto que eu vou tratar aqui. Vamos começar pelo começo, tá? Eu vou trazer a câmera para cá e vou mostrando as informações para que vocês tenham noção do que está acontecendo, tá? São muitos relatos, muitas informações falando sobre o mesmo tema, né? E aí vocês vão ter que entender a coisa a partir de uma cronologia, né? Porque tudo tem um momento, um início, um meio, um fim, uma coisa assim, né? E se a gente não souber de onde vêm as coisas, a gente não sabe explicar por que as coisas surgiram, né? Deixa eu clicar aqui nas coisas e apagando aquilo que não é necessário, para só mostrar para vocês aquilo que realmente é necessário. Tá. Então, sem passaporte, Lula cancela a viagem à Etiópia, onde falaria em série de eventos sobre corrupção, tá? Então deixa eu ver, esse aqui tem defesa de Lula entrega à Polícia Federal em São Paulo o passaporte do ex-presidente. Tá. Tem vários assuntos, todos correlatos a esse tipo de tema, né? Tá. Então assim, ó, vamos começar por esse daqui que talvez seja o mais básico, tá? Isto é, não vou necessariamente dentro da cronologia porque está bem complicada a situação aqui, ó. Edição número 2510 do dia 25 de 1, tá? Aqui diz, Procuradoria sugeriu a juiz prisão de Lula. Então o Estadão, conteúdo de 26 de 1 de 2018, às 14 horas e 51, atualizado 26 de 1 de 2018, 15 horas e 55 minutos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Crédito Agência Brasil. É a foto. A Procuradoria chegou a sugerir à Justiça que decretasse a prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante do risco de fuga do petista. Tá? Condenado a 12 anos e meio de prisão em regime fechado, no caso triplex, inicialmente fechado, viu gente? Ao requerer a 10ª Vara Federal de Brasília a apreensão do passaporte de Lula, os procuradores Anselmo Henrique Carneiro Lopes e Eber Reis Mesquita invocaram o artigo do Código de Processo Penal que autoriza a custódia do réu. Caso Vossa Excelência entenda que as medidas cautelares aqui requeridas não são suficientes para a garantia da aplicação da lei penal, a supressão do risco da fuga do réu, registra o Ministério Público Federal que as medidas cautelares criminais, inclusive a prisão preventiva, pode ser decretadas no ofício pelo juízo, como permite expressamente o artigo 311 do Código de Processo Penal, descartaram na petição ao juiz Ricardo Leite, na 10ª Vara Federal de Brasília. O magistrado não cogitou a decretação da prisão, mas mandou apreender o passaporte de Lula nesta sexta-feira, dia 26. Tá? A defesa do petista entregou o documento à Polícia Federal em São Paulo. Lula foi condenado pelo Tribunal Federal da 4ª Região, TRF, e o Tribunal da Lava Jato, na quarta-feira, dia 24, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do caso Triplex,
na 10ª Vara em Brasília. O ex-presidente é réu em 4 ações penais, uma delas na Operação Zelote, por suposto tráfico de influência e compra de caças suecos no governo Dilma. Deixando claro, gente, essa questão do passaporte não tem a ver com a condenação em segunda instância. É outro assunto, é outra coisa totalmente diferente. Então não tem a ver com aquela história de Porto Alegre, da cassação, da votação dos 3 juízes de Porto Alegre. É outro assunto. Na 10ª Vara em Brasília, o ex-presidente é réu em 4 ações penais, uma delas Operação Zelote, por suposto tráfico de influência e compra de caças suecos no governo Dilma. É isso aí, tá? Os procuradores que pediram a apreensão do passaporte Lula atuam perante a 10ª Vara de Brasília. Eles argumentaram que na fase atual da instrução do processo, a compra dos caças, no caso entre parênteses, há interrogatório marcado para o dia 20 de fevereiro. De 2018. Nota-se esse processo outro sim, um liberado propósito da defesa já manifestado nos autos de que o ato processual não se realize nessa data, com a utilização de diversos subterfúgios em tentativa de adiamento do mencionado ato, afirmam. Ou seja, os advogados do Lula estão tentando adiar o negócio e ele está indo para um país. E aí eu vou dar uma corrida rápida aqui no Supremo Tribunal Federal. Tá? Esse site que eu estava ali, tá? É o site da Isto É. Tá? Então aqui, ó, agora eu estou indo para o site do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, tratados de extradição. Aqui tem o país, tu vai no site www.stf.jus.br/portal/tratado extradição /tratado extradição.asp, ASP, né? Então aí tu tens aqui todos os países, né? Tratado de extradição, e aí tu clica do ladinho e lá vai procurar por ordem alfabética. Na letra E tem Equador, Espanha, Estados Unidos da América. Não existe aqui Etiópia. Etiópia não tem tratado de extradição para o Brasil. Então quando alguém disser para vocês, mas não, porque isso, aquilo, aquele outro, não. Aqui, ó, site oficial do Brasil, Etiópia não tem tratado de extradição com o Brasil. Tá? Então esse aqui eu já matei a pau, eu vou tirar para para a gente ir fazendo os argumentos e eliminando as coisas, né? Aí, dando continuidade àquela situação, né? Deixa eu ver aqui. Os procuradores pediram a apreensão do passaporte Lula, atuaram pela... o interrogatório marcado para o dia de 20 de fevereiro. Nota-se nesse processo outrocínio, deliberação do propósito de defesa, já manifestado, eu já tinha lido isso. Em outro trecho do requerimento, eles reportam a condenação de Lula na Lava Jato, 12 anos e 1 mês de prisão. Alia-se esse fato de que a condenação da pena de reclusão em regime fechado. Tá aqui. Eles contestaram o despacho 12 e 15 de janeiro. O secretário-geral da presidência noticia a ida de Lula a Addis Abeba, na Etiópia, em companhia de 3 servidores da presidência da República, lá permanecendo entre os dias 26 e 29 de janeiro. Os procuradores exibiram ao juiz Ricardo Leite a lista de países que têm tratado de extradição no Brasil, ou seja, mesmo condenado de forma definitiva em duplo grau, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende realizar viagem à Etiópia, país que não tem tratado internacional de extradição com o Brasil e nem histórico de extradições para o país. A rigor, os fatos aqui mencionados justificaram a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da aplicação da lei penal como forte
como forte no artigo 312 do Código de Processo Penal. Os procuradores ressalvaram, ou seja, eles pediram a prisão de Lula. Eles pediram a prisão de Lula. Existem duas medidas cautelares que podem adequadamente também assegurar a aplicação da lei penal, por isso que eles pediram a prisão de Lula. O risco de fuga do réu, tá? Então não foi gente comum pedindo, não, foi procuradores através de uma questão de um processo alegando a necessidade que Lula ficasse aqui para não se evadir e não deixar de responder um segundo processo, né, a qual ele tá sendo investigado. Tá? Então, assim, vocês podem dar continuidade, está quase no fim isso aqui, mas eu tenho outros assuntos para tratar, então vou dar continuidade a isso aqui. O advogado australiano levará a ONU em violações contra direitos humanos de Lula. Esse senhor aqui, na capital, George Robertson, assistiu à sessão que reafirmou a condenação do ex-presidente. Ele estava lá, se vocês pegarem os vídeos, vocês vão ver que ele estava junto com as equipes de advogados do Lula. Geoffrey Robertson foi autorizado a acompanhar o julgamento TRF4. Visualmente é uma corte tendenciosa, afirmou. Tá? Então ele era um advogado do Lula, gente, um advogado do Lula, né? Que ali estava representando as Nações Unidas, olha só. Recebido com celebridade pelos petistas do julgamento do Luiz Inácio Lula da Silva, isso foi uma tentativa de coerção e coação junto aos juízes, tá? Que mesmo apresentando todas as informações e tudo, ele teve o mesmo discurso petista, ou seja, ele instruiu e foi instruído pelos advogados petistas e usou a mesma retórica, tentou jogar as Nações Unidas contra Lula, ou a favor de Lula contra a justiça do Brasil. Então a ONU está mostrando suas caras, né? Um advogado representante da ONU nesse aspecto, tá? Se ele representa mesmo a ONU está mostrando suas caras, né? Julgamento do Luiz Inácio Lula da Silva em Porto Alegre, o advogado australiano Geoffrey Robertson vai à Organização das Nações Unidas questionar a condenação do ex-presidente na próxima segunda-feira. Digamos assim, ó, a ONU ela tem soberania sobre o Brasil? Não tem. Ela tem tratados com o Brasil. O Brasil é um país soberano e a sua justiça é soberana. A ONU não pode intervir no Brasil, não juridicamente. Nós temos autonomia, nós temos direito próprio e nós temos autonomia jurídica. O nosso país é um país soberano juridicamente falando. A ONU não pode interferir no Brasil juridicamente falando sobre condenação de criminoso. Essa apelação para promover sanções da ONU no Brasil é golpe. É golpe. Se alguma sanção acontecer em relação a isso, é golpe. Tá? Isso aí é criminoso. A atitude desse advogado é criminosa. Só para explicar isso para vocês. Tá? Não tem nada a ver com isso aí. É pura coerção e coação. Isso aí demonstra claramente que esse senhor faz parte da organização criminosa que o PT está envolvido. Tá? Só explicando isso para vocês. É advogado de criminoso e coagindo fazendo coerção contra a justiça brasileira. Só isso, nada mais que isso. Deixa eu ver aqui, tem o que também coloca nesse sentido o site dos petistas, né? Zanin, decisão sobre passaporte reforça a violação contra Lula. O advogado Cristiano Zanin Martins diz ter recebido com grande estarrecimento a notícia sobre a decisão do juiz Ricardo Leite de Brasília que determinou o passaporte de Lula seja confiscado e que ele seja proibido de sair do país. Ele argumenta que o juiz fundamentou a decisão em processo e não está sob jurisdição. O caso do triplex e que o ex-presidente nem assegurado pela Constituição o direito de ir e vir, o passaporte será entregue na polícia nesta sexta-feira, informou. Bom, claro que ele falou esse tipo de coisa tentando ligar uma coisa a outra, óbvio, né? Se bem que ali ficou muito claro, a situação não é para que
por conta da questão do TRF4. Não tem nada a ver com o TRF4. A decisão é outro assunto, né? É uma questão que eles estão receosos, uma vez que Lula já é condenado em segunda instância, e aí o fato, única e exclusivamente, ele já é condenado em segunda instância, ou seja, já é comprovadamente, já é em 2 vezes considerado culpado. Então o que acontece? Para ele não se evadir do país, para um país onde não existe extradição, para não considerar uma possibilidade de fuga, considerando o risco e a necessidade dele fazer o depoimento, ele foi, aí sim houve a questão da Justiça de Brasília, que eles não vão prender, mas vamos reter o passaporte, se ele ainda tem direito a recurso, tudo, mas pelo risco de não havendo extradição daquele país, vamos reter o passaporte. Só que aí tiramos aqui essa questão, tá? Defesa de Lula entrega passaporte em São Paulo, passaporte de ex-presidente. Ex-presidente teve que cancelar a viagem à Etiópia nesta sexta-feira. Decisão foi tomada o juiz, processo de tráfico de influência na compra de aviões militares suecos, tá? Então é sobre isto, nada mais que isso. Lula foi condenado pelo Tribunal Regional, aí aquele é outro assunto, né? Que aí a defesa de Lula, né, tá tentando fazer com que se fosse o 247, só lembrando, né, gente, somar os números vai dar 13, então é um site do PT, então nem se preocupem em relação a isso. TRF nega pedido para prender o passaporte de Lula. O desembargador João Pedro Gerban Neto, aquele mesmo que fez o Gerban, foi o relator que apresentou, um dos juízes que relatou, teve o relator, o revisor e o outro juiz, né, que é o presidente do TRF4, dos 3 que estavam ali, que fizeram a análise do processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o Gerban é um daqueles que foi exatamente o juiz que, com a análise das provas, disse, e ali é o seguinte, não estava sendo julgado a pessoa do presidente, eles deixaram muito claro, mas as provas, se eram consistentes ou não, se eram fáticas ou não. E aquela história dos advogados do Lula dizer, não, ele foi condenado sem provas, Bom, a segunda instância não julga outra coisa senão se as provas são válidas ou não, se elas são fáticas ou não, se elas dão lastro ou não. As provas têm que sobreviver à segunda instância, porque se não sobreviver à segunda instância, ali acaba o processo. Foi uma votação unânime, o que significa dizer que as provas são consistentes, elas existem, e quem quiser analisar, basta ter acesso ao processo. Então aquela história, aquele mimimi do PT de dizer que não existem provas contra Lula, não passaria da segunda instância se não houvessem provas e substanciais em relação a isso. Então, para aqueles que inventarem dizer que não existe prova, Lula é que nem Jesus Cristo, então estão postando fotos nas redes sociais, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma para mostrar para vocês. Só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Olha aqui. Comparando Lula a Jesus Cristo, gente. Eles estão comparando Lula a Jesus Cristo. É uma falta de vergonha sem tamanho. É uma falta de vergonha sem tamanho uma coisa dessa. Não tem como fazer isso, tá? Então, é para tentar sensibilizar os cristãos em relação a Luiz Inácio, como se ele fosse um mártir, né? Uma pessoa. Eles querem martirizar o Lula, dizer que Lula é inocente, isso, aquilo, não tem nada a ver. Eles não têm mais argumentos, porque o que acontece? O processo existe, as provas existem. Eles dizem que não, mas é só discurso, é só sofisma. A realidade é outra, as provas existem, senão não haveria processo. O processo no Brasil só acontece com provas, tá? E ele tem os mais caros advogados do Brasil, inclusive alguns dos mais caros do mundo, que é esse caso daquele do Joffrey, né? Então aqui
o TRF4. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Me diz uma coisa. Como é que a justiça vale para alguma coisa quando é a favor deles e não vale quando não é a favor deles? Agora, o mesmo cara que foi o relator e que diz que tem provas contra Lula, foi o cara que pegou e que liberou o passaporte do Lula. Liberou o passaporte do Lula para ele ir para um país que não tem extradição com o Brasil. Tá? O Gerbrand fez uma coisa certa, do outro lado fez uma coisa errada. Ele diz assim, não, ele não tem nada em relação para impedir a decisão de... aqui, ó, o desembargador João Pedro Gerbrand Neto, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou hoje, 26, pedido feito a 13 advogados para apreender o passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e impedi-lo de sair do país. A decisão constata com liminar concedida ontem, dia 25, pela Justiça Federal em Brasília e autorizou a retenção do documento. Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que somente o Ministério Público Federal, o MPF, a Polícia Federal e outras partes do Gerbrand também considerou o pedido inusitado, nem mesmo sobre a ótica do inusitado pedido para estabelecimento de ofício da restrição ou mesmo da invocada representação no nome da sociedade brasileira. Não há como dar-lhes trânsito, disse o desembargador. Tá? Então, o entendimento do Gerbrand. Então, esse foi a favor do Lula, tudo bem. Aí ele serve para ser o cara correto, isso, aquilo. Mas no momento que ele condena Lula, né, que ele é o relator do processo e condena Lula com provas, não, ele não presta, não serve, isso, aquilo. Vocês têm que decidir, petista, se o cara presta ou não presta. Né? Se ele condena Lula, ele não presta. Agora, se ele libera o passaporte do Lula, ele presta. Mas afinal de contas, o cara presta ou não presta? Tá? Vocês têm que decidir isso. A realidade é outra, né? Sem passaporte, Lula cancela a viagem à Etiópia, onde falaria em série de eventos sobre o que o Lula ia fazer fora do Brasil na Etiópia. Segundo as informações, né? Ele ia viajar para a Etiópia logo depois da questão do julgamento. Aí todo mundo tendo a sensação de que ele vai realmente ficar por lá e pedir asilo político. E o que ele pode fazer com certeza, né? E aqui, aí, o que ele ia fazer lá na Etiópia? Sem passaporte, Lula cancela a viagem à Etiópia, onde falaria em série de eventos sobre corrupção. Corrupção, gente. Ele falaria sobre corrupção. Após o julgamento do TRF, o ex-presidente viajaria para a Etiópia para falar de combate à fome em evento. Agora é combate à fome, não é mais corrupção. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a viagem que faria a Etiópia. Nessa sexta-feira, advogados de petistas foram notificados da decisão do juiz federal Ricardo Leite, na 10ª do Distrito Federal, de reter o passaporte. Lula impediu de deixar o país. Como a gente já sabe, Lula já vai ter acesso, né, de novo ao passaporte dele. Lula daria palestra nesse sábado, dia 27, em Addis Abeba, capital da Etiópia. O evento era parte de uma série de atividades que compõem o encontro anual da União Africana, cujo tema é Vencendo a Luta contra a Corrupção. Aí que entra a situação. A participação de Lula daria evento intitulado Parceria Renovada para Acabar com a Fome na África até 2025. Então, o nome do encontro era sugestivo, né? Vencendo a Luta contra a Corrupção. Mas Lula não falaria sobre isso. Lula falaria sobre a questão da fome na Etiópia. Né? Parceria renovada para acabar com a fome até 2025, 5 anos depois, fazendo um balanço de progressos e lições à luz dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Tá? A corrupção, justamente com fluxos financeiros ilícitos, priva a África de cerca de 50 bilhões por ano. O número fala por si. Todas as nações africanas estão preocupadas, de uma forma ou de outra, em graus diferentes, como o terrorismo. Essa luta deve ser global e só pode ser vencida
pela nossa ação coletiva. O ano de 2018 está marcado para ser o ano dessa luta contra a corrupção. Na abertura do encontro, nessa quinta-feira, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahatma, lamentou a disseminação da corrupção entre países africanos. Esse foi o comentário dele, né? Então, aí vem aquela propaganda da FAO, né, para enaltecer Lula, né? Então a gente sabe que existe uma relação próxima, porque o secretário-geral das Nações Unidas é ex-primeiro-ministro de Portugal e é de esquerda, é o mesmo partido que está há vários governos no poder, não está havendo alternância de poder lá em Portugal, né? E em geral o secretário do partido se torna depois primeiro-ministro e agora ascendeu esse primeiro-ministro à Secretaria das Nações Unidas, ou seja, é ideologicamente envolvido, né? Então tem mais esta ainda, por isso que está acontecendo essa situação, né? Era para ser uma situação totalmente política. Aí o assessor da FAO lamenta a ausência de Lula em eventos da agência da Etiópia, tá? Ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva discursa na abertura do encontro sobre segurança alimentar na Etiópia em 2013. O diretor da comunicação da FAO, Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, Henrique Yes, lamentou nesta sexta-feira, dia 26, por meio de mensagem em rede social, a ausência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em evento da agência na Etiópia. A mensagem dele: lamentamos que Lula pelo Brasil, aqui ó, @Lula pelo Brasil, né? Ele já totalmente ideologizado aqui, a forma como ele se manifestou, né? Não possa compartilhar pessoalmente seu conhecimento e valiosa experiência na luta contra #fome na cúpula da @African Union, na #Etiópia, o evento deste sábado com chefes da @ONU, @AU e outras. É grande oportunidade para falar do progresso #fome na África. Um texto totalmente voltado à ideologia, né? Mas mais curtinho que seja, cravou de hashtag e arrobas de forma que todos fossem alertados a respeito dessa situação e de um ponto de vista muito, muito político e ideológico. E os outros é que são ideológicos, eles não são, né? Tudo bem, tá certo, vamos considerar, mas aqui ó, tá muito claro. UOL, eleições 2018, assessor da FAO, lamenta a ausência do Lula. Chegaram a tentar ameaçar sobre sanções, isso, aquilo, negócio assim, mas eles não têm fundamento. O Brasil é soberano. O Brasil é soberano nessa questão. Tá? Aqui. Essa é para encerrar, tá, gente? O advogado australiano eu já tinha lido aqui, esse aqui eu já esqueci de apagar, tá? Esse é para encerrar. Em Brasil, everybody bad except Lula. Tá. No inglês, o verbo to be é ser e estar. Tá? Então, assim, tem muita gente que está interpretando esse texto aqui como no Brasil todos estão ruins, todos são maus, exceto Lula da Silva, exceto Luiz Inácio Lula da Silva, né? É o que está aqui, ó. No Brasil todos são maus, exceto Lula, né? Então essa é a interpretação. Ou no Brasil todos estão mal, exceto Lula. Ser ou estar, tá? E aí,
os partidários do Lula estão querendo dizer que todos os outros são ruins, exceto o Lula, ou seja, o Lula é o único bonzinho. Só que lendo o texto, vocês vão perceber que existem palavras aqui como gangue, cleptocracia e outras coisas. Vocês vão entender, se vocês pegarem o texto e interpretarem, vocês vão perceber o que, na verdade, o que ele está dizendo é que a única forma de se ter alguma transformação no Brasil é realmente prendendo o Lula, né? Que é uma gangue, que é um negócio assim. E o pessoal do Lula está distorcendo esse texto, usando isso de outra maneira. E por outro lado, o pessoal sensacionalista de plantão está pegando e dizendo que Lula está na lista do Forbes como um dos milionários do Brasil. Nós não temos como comprovar isso ainda, né, porque ele não deixou nada em nome dele. Então, é tudo em nome de laranja. Então não tem como comprovar isso. E essa imagem do Lula na Forbes é fake, é uma imagem falsa, que acaba prejudicando as pessoas, né, que estão lutando realmente a favor do combate à corrupção e contra Lula. Então a gente tem que deixar muito claro isso, tá? Viu, gente? Essa situação do Lula aparecer na capa da Forbes como um dos homens mais ricos do Brasil, não tem como comprovar. Aquilo ali é fake news. Agora, a notícia de que Lula é o único, saiu na Forbes exatamente como o homem mais, o único homem correto do Brasil, e os outros são todos sem vergonha, ou seja, o homem mais honesto do Brasil, um dos homens mais honestos do mundo, aquilo também é mentira. Os dois são fake news. A realidade é, a Forbes não fez uma matéria a respeito dizendo que o Lula é um dos homens mais ricos do Brasil, o homem mais rico do Brasil, e a Forbes também não fez uma matéria dizendo que Lula é um homem é o homem mais honesto do Brasil. Nada disso. A realidade é, a Forbes fez uma matéria onde disse que o Brasil precisa necessariamente prender Lula, tem necessidade de prender Lula para que comece a ter uma credibilidade, uma situação mais tranquila. Ele está considerando aqui um efeito Teflon de Lula, tá? Um efeito Teflon de Lula. Então traduzam direitinho, né? Porque é uma situação que não é aquela que vocês estão pensando que está acontecendo. Entre no site da Forbes Brasil, tá? Ou então aqui na Forbes Internacional, e aí vocês vão ver a realidade a respeito disso, tá bom? Então é isso. Para que vocês tenham Kenneth Raposa, contribuidor, né? O que fez aqui foi em 26 de setembro de 2017 às 11 horas e 36 minutos. Tá, gente? Foi isso. Então, muito obrigado pela atenção dispensada. Tá?